Agora sim, Lanterna do Abe. Obrigado a todos que estão acompanhando. E aí, Eric, vamos lá? Vamos começar? Ó, Lanterna do Abe. Vamos lá, Abraham. Hoje você preparou aqui uma aula, né? Uns slides. Vamos ver o que nos aguarda, hein? Vou colocar aqui na tela, é com você. Vamos lá. Então, os vértices do poder. Passa pelos caminhoneiros, né? Como você faz com que as pessoas ajam de acordo com o que você quer que elas. Como ela se comporte, né? Então, primeira coisa, o que é poder? O verbo indica capacidade. Eu posso, né? Isso é poder. Mas estamos falando do substantivo. Capacidade de domínio refere-se à posse de meios que permitem influenciar o comportamento de outros ou impor a própria vontade. Tem vários. Assim, então, isso é o poder. Vértice de poder, eu preciso saber o que é um vértice. Né? Você tem a face, você tem as arestas, e aí na confluência das arestas, você tem os vértices. Então, juntando diferentes forças. Isso aqui é uma terminologia que eu criei, não sei se é tão boa assim. Se alguém quiser bolar um outro nome, pode bolar. No começo eu usava, em vez de República de Deodoro, eu falava o mecanismo. Só que, putz, ficou muito ligado. O mecanismo ficou muito ligado com a Lava Jato, com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro hoje faz parte da República. E aí, olhando em retrospectiva, quando começou o mecanismo? O mecanismo começou com a República. Rui Barbosa. Rui Barbosa, de saída lá, o Paulo Guedes da época fez o encilhamento, de saída. Então, assim, que foi um escândalo de corrupção, está no livro de história. E o Rui Barbosa é louvado pela República. Então, assim, a gente precisa colocar em perspectiva, né? Se você achar uma terminologia melhor do que essa, podemos mudar. Por enquanto, eu estou chamando de vértice de poder. Mas pode usar outro nome, pode usar o que você fica à vontade, tá? Então, só para entender, você tem várias forças. Você tem várias forças, né? Aqui tem um grupo, uma família que controla o setor sucrocoleiro. Só por exemplo, aqui tem outra família que tem usina aqui, e aqui aparece uma terceira força, sei lá, Ometo, Shell e outros independentes. E daqui sai a direção para onde vai o setor como um todo. É da confluência das arestas que tem um vetor, né, que sai. Então, sai um terceiro ponto que indica para onde vai a força. Então, eu chamo isso de os vetores de poder. Põe lá de novo, por favor. Os vértices de poder, perdão, não é? Seria o vetor, né? Então, do vértice da confluência das arestas sai o vetor do poder. Para onde vai. Mas pode colocar. Por que vértice? Que é o ponto de onde sai, né? Mas pode botar outro nome que queira. As urnas apenas funcionam dentro do que os donos do poder aceitam como resultado. As urnas, uma solução do Ocidente. Urna é uma solução do Ocidente. Iremos explicar como começa, como surge. Explicaremos como surge, como tudo isso começou. Mas você vê as urnas muito mais no Ocidente. No resto do mundo não é tão comum. Vamos. E aí, o que acontece? Quem são os donos do poder? Você tem diferentes formas de fazer as pessoas se comportarem como você quer que as outras pessoas se comportem. Uma mulher vistosa consegue exercer o poder de atração sexual dela sobre um beta? Com certeza. Né? O cara todo bobão ali, babão, vai pagar, vai fazer. Então, ela consegue fazer com que um beta vá à casa dela e limpe o banheiro dela só com o cara na expectativa de ter um pouco de atenção ou até de ter sexo. Então, o sexo é uma forma de poder.
É uma forma de poder. As artes, com certeza. Através das artes você influencia as pessoas. Pode ser o cinema, pode ser na música, pode ser uma pintura. Nós utilizamos a estética, todos os movimentos políticos de sucesso, eles têm uma estética. Diga um movimento político de sucesso. Todo movimento humano de sucesso tem estética. Tem uma linguagem, tem um visual, tem uma preocupação com a parte visual, com a parte escrita, com a parte sonora. O funk não faz parte da estética do farol. Se você escuta funk, o barulho é uma demarcação de território. Eu já expliquei para vocês aqui. O cara faz barulho, ele está demarcando o território dele. Teu vizinho está fazendo barulho, você pediu para baixar, ele está demarcando o território. Eu posso. Isso aqui é meu território. A tua casa, onde entra o barulho que sai da minha casa, a sua casa é minha. É isso que ele está fazendo, instintivamente é isso. Os bons modos evitam o quê? Violência. Seria uma gentileza, uma boa maneira você não escutar som alto para incomodar o seu vizinho. Porque o seu vizinho, em algum momento, pode ter uma reação violenta e lá te agredir, te matar. Então, bons modos, eles foram criados para evitar a violência. As urnas foram criadas para, ao invés daquele grupo se matar para chegar a um cara que bateu em todo mundo e aí pega todo mundo estrupiado e obedece, eles, de uma forma mais organizada, não briguem entre si, se mobilizem em grupo e lutem ou avancem na direção que a maioria está interessada em avançar. Então, uma solução do Ocidente para evitar o quê? Que as pessoas se matem. Assim como bons modos também se matem, se agridam, se machuquem. Tá? A comunicação é uma forma de poder. O dinheiro, eu consigo convencer uma pessoa a limpar a minha casa pagando ela. A medicina é uma forma de poder? Também é. Uma coisa que as pessoas não têm dimensão é como hospital e médico conseguem influenciar quem está no topo. Porque todos nós somos seres humanos. E o ser humano fica doente em algum momento, algum familiar fica doente. E o médico pode resolver aquele problema. Pode conseguir um tratamento, um leito de hospital, pode tudo. Então você vê hospitais, o conselho dos hospitais, Sírio-Libanês, do Albert Einstein, esses hospitais que os bacanas frequentam, é muito disputado para as pessoas conseguirem colocar uma pessoa ali, outra ali, receber, entrar, é muito disputado. E os médicos fazem, sim, política. E para baixo também. Tem muita pressão política para consegue um tratamento, um leito, não sei aonde, para esse, para aquele. Então, medicina é um foco, um vetor, um vértice de poder. Medicina é um vértice de poder. Uma apresentação de novo, por favor, aqui. Educação também, você molda, você educa, não é que você ensina. Ensinar também é um vértice. O ensino, ensinei o cara a ler, escrever. Eu estou influenciando, eu estou dando poder, eu estou exercendo poder, eu estou mudando a forma dele se comportar de acordo com o que eu quero. Ou não. Eu não quero que ele aprenda a ler e escrever. Tem que continuar analfabeto. A medicina, a educação, a informação, a religião. Se você não me obedecer, você vai para o inferno. Eu não acredito nisso, tudo bem, mas você não entra mais na igreja. Você fica excomungado, você está totalmente banido daquele grupo. E a violência. A violência é o vértice de poder. Ou você me obedece, eu te mato. Ou você me obedece, eu te espanco, eu te chicoteio, te torturo. Então, a violência é um vértice. A expectativa de violência é um vértice de poder. De todos, absolutamente de todos, a palavra final é violência.
O cara pode ter um monte de dinheiro. Se ele não tiver como se proteger da violência, ele perde. A mulher mais bonita do mundo, sedutora tal, se ela não tiver condições de se defender, ela é vítima de violência. Então, a violência é o cala-boca final. Não necessariamente prevalece no longo prazo. Mas ele é o argumento que não... Acabou. Eu chamei as cartas. Chamou as cartas, então tá aqui. Tá? Caso não haja... Então, veja, é importante entender. Você tem um monte de países, um monte de nações, regiões, e nesses países, nessas nações, nessas regiões, existem famílias, grupos que controlam esses vértices de poder. Eu tenho aqui indústria sucrocoleira, o aumento. 60% do mercado brasileiro, ele tem, sei lá, é gigante. Sucrocoleiro é um combustível substituto de gasolina, é energia. Então, tá lá. Petrobras tem um tamanhão, mas o Rubens aumento é grande, tem a Shell junto com ele, é grande. Ele senta à mesa, conversa, patrocina, faz um monte de negócios com gente que tem suspeita de corrupção. Rubens Ometo é uma das pessoas, eu comentei, né? A família dele tinha. Depois nas perguntas, se alguém quiser saber, mas ele é uma das pessoas que senta à mesa para decidir no Brasil. E no Uruguai? No Uruguai tem outros grupos. E na Argentina? São outros grupos. Tem na área de imprensa, banco, violência, criminalidade, polícia, tem. Exército. O exército, em tese, teria um monopólio. As Forças Armadas, em tese, deveriam ter um monopólio da violência no país. Não tem mais. No Brasil, as Forças Armadas não têm. O Estado não tem mais um monopólio da violência. Você tem 25% da população vivendo em áreas controladas pelo crime organizado. Então, acabou. Não é mais monopólio. O banqueiro tem o sicário. Não? Então, veja. E aberto, hein? Está aberto. Então, veja. Você tem diferentes grupos, diferentes famílias, e essas estruturas acontecem em todos os países. Não é que no Brasil que tem a República de Deodoro. No Brasil, a estrutura é imunda. Mas em outros países, a estrutura ela funciona, ela não é totalmente espúria. Tem defeitos, tem problemas, tem um monte de coisa errada, mas ela não é totalmente errada para as famílias que moram naquele país. Na Dinamarca também tem um monte de coisa errada, mas acho que ele ainda funciona razoavelmente bem. Na Polônia, a Polônia funciona para os poloneses. Mas eu quis ir para lá, não fui bem. Tudo bem, eles não te querem lá. Mas funciona para os poloneses. Outros países não funcionam. A Síria não funcionou, não funciona. Ruiu. Então, é isso que tem que ter em mente. Enquanto o país não implode, a democracia é uma hipocrisia. Enquanto o país não implode, o seu voto é dentro de uma área de possibilidades. Então, os donos do poder, pessoas que detêm os vértices do poder, elas delimitam, olha, eu aceito dentro desse quadrado. E esse daqui? Não, esse daqui está fora. Então, como é que a gente põe ele para fora? O judiciário vai bater, a imprensa vai bater e depois ostracizar. Ninguém faz negócio nenhum, esse cara não consegue mais trabalhar, nada, acabou, alugar uma casa, nada, ele está banido do sistema. Ele tem medo de ir para um hospital, está fora, está banido do jogo. Tá aqui, ó.
E esse daqui está bem próximo. Ó, esse daqui está mais próximo. Se ele amenizar o discurso e entrar, a gente conversa com ele, senão a gente não deixa. Então você tem no Ocidente, dentro de uma área delimitada, existe uma possibilidade de chegar a um entendimento. Por quê? Porque existe sempre uma alternância, adaptações na estrutura. A estrutura não é sólida, ela vai se amoldando. Aqui essa família tem que perder, não está performando, está indo pior aqui, está indo melhor aqui, e isso vai se ajustando. Uma apresentação de novo, por favor. Então, o que acontece? Você pega as urnas, tem eleição em Cuba. Até hoje tem eleição em Cuba. Você vai lá e vota. Vai para a festa da democracia cubana. Você chega à brilhante conclusão que você pode votar em quem a família Castro, os herdeiros do Fidel Castro, determinam, ou você pode votar nele. Não pode votar não existe chance do resultado, porque é um grupo muito pequeno que controla a ilha toda. Na Venezuela, a mesma coisa. É uma bobagem. É uma farsa aberta, total. Na Coreia do Norte tem eleição. No Iraque, do Saddam Hussein, tinha eleição. Na Síria tinha eleição. Na Rússia, do Putin, que governa a Rússia, sei lá, 10, 20, 35 anos. Mas teve um outro cara, no começo ele ainda passou por ele ainda tinha algum prurido de, não, vou fazer uma alternância de poder, mas hoje sou eu que mando mesmo, deixa aqui, fica mais fácil. Tem eleição. Ali é uma farsa aberta. No Brasil, nos Estados Unidos, não é tão explícito como na Síria ou em Cuba, mas mesmo nos Estados Unidos é dentro da possibilidade. Para chegar no topo, para chegar à presidência, você tem que passar pela peneira ou democrata ou republicana. É mandatório? Não. Nos Estados Unidos você pode ser candidato independente e muita gente já tentou ser candidato independente pela presidência da República. Ou montar um partido. Ninguém conseguiu. Porque as máquinas republicana e democrata, elas foram solidificadas após a Guerra Civil Americana. Desde a Guerra Civil Americana, os Estados Unidos não passou por uma ruptura total. A ameaça mais próxima foi em 1929. Então, o país não entrou em crise de colapsar, a ponto de um outsider completamente fora do baralho. Teve gente diferente, gente exótica que chegou lá, conseguiu, mas passou pelo crivo, ou do Partido Republicano ou do Partido Democrata. Se passou pelo crivo ou democrata ou republicano, não é para destruir tudo. Teve um acordo. Se passou pelo crivo, teve um acordo. Se teve acordo, não pode destruir tudo. Tem que manter um certo regramento, uma certa projeção. No Brasil, hoje, eles não permitem mais, está fechando, né? Fechando. Não permite mais que você saia candidato sem ser por um partido. Não pode nem ser. O prefeito de Nova York conseguiu furar o bloqueio. Por quê? Porque a cidade está em pandarecos e aquilo lá nunca foi muito Estados Unidos e hoje está menos ainda. Então elegeram um outsider, completamente fora mais à esquerda do que os democratas. Então é importante ter isso em mente. Às vezes essas estruturas vão mudando. Eu vou pegar outro exemplo. Até o 1920 ou 30, não lembro exatamente quando, os dois principais partidos que tinham na Inglaterra eram o Partido Liberal e o Partido Conservador, assim como no Império. Era o liberal contra o conservador. Isso que eram as duas, entre aspas, ideologias. No Brasil tem a República e aí muda o jogo. Mas na Inglaterra passa a ser o Partido Conservador, os Tories, e o Partido Liberal encolhe, e surge o Labour, o trabalhista.
que é de esquerda. Então, veja, as coisas podem gradualmente irem mudando, tal, a estrutura é possível. A ruptura com o outsider é quando aquela sociedade, aquela nação está em crise profunda. Ela já não se aceita mais. Isso daqui é uma porcaria. Eu não me aceito. Eu não me vejo como um membro dessa nação mais. Eu não me identifico mais. Eu olho ao redor e só vejo coisa errada. Quando uma grande quantidade de pessoas que tenham capacidade de poder, não adianta o Zé Ruelo, alguém com capacidade de poder, de exercer poder. Povo na rua é um vértice de poder? Se é um povo articulado, é. Caminhoneiro é um vértice? É. Empresário fala, não, eu cansei, não produzo mais, baixa a grade, põe o cadeado, tchau. É. Abaixar a grade, meu avô José, ele fazia isso. Chegava, ele trabalhava sábado, às vezes chegava às 6 horas, ele falou, não, acabou, por hoje acabou, baixa a grade, põe o cadeado embaixo, né? Baixa a grade e põe o cadeado, chega, por hoje acabou. E às vezes estava, assim, já pondo o cadeado fechando, chegava gente para comprar, para fazer negócio. Hoje acabou, já baixei a grade. Amanhã, desculpa, você me desculpa amanhã. Não é móvel, não é nada tão urgente assim. O empresário pode baixar a grade, é uma forma de poder. O padeiro, greve nas padarias, gera um desconforto, mas não paralisa o país. Então, tudo isso ponderado é o que determina uma ruptura. É possível gerar uma ruptura no país quando as pessoas estão muito insatisfeitas com o que está acontecendo. E eu acredito que o Brasil estava em ruptura ali em 2016, 17, 18, 19 e elegeu o Bolsonaro. E o Bolsonaro foi eleito. Ele não era. Eu estava na campanha, gente. Eu estava acompanhando. A República falava, olhava para ele, não, nem a pau. Só que já estava tão esfacelado, impeachment, Dilma, as pessoas já não querem mais trabalhar, chega, não trocam nem mais o óleo do carro, agora só põe gasolina. Não põe mais um centavo enquanto a Dilma estiver aí. Aí entrou o Temer. Foi uma solução interna. E o Temer, cara, não consegue se controlar, né? Lembra do episódio da mala. Eu vi o que ficou. O MBL falou, porque o Temer, o poeta Temer, o Temer foi o melhor governo. Cara, eu vi o que o Temer deixou. Cara. Foi melhor que a Dilma? Pô, melhor que a Dilma? Foi. O menos pior, cara, porque eu vi o que ficou lá. Quantidade de coisa errada, gigante. No MEC eu protocolei para tonelada de coisa. Ah, mas começou com o Mercadante, mas não parou com o Temer. Então, o que acontece? Estava tão bagunçado aqui que eles tiveram que, aqui, meio que quebrou. E aí permitiram, não um partido grande, mas um partido pequeno dar candidatura para o Bolsonaro. Partido pequeno da candidatura. Porque se eles não permitem, essa insatisfação acaba não se materializando com um líder, isso escapa de controle, é fogo na rua. E esse pessoal tem medo. Historicamente, no mundo inteiro, quem não está no topo fica isolado. E quando vê um cara desesperado queimando as coisas, não pode ter. O que eles ficaram tão assustados no 8 de janeiro? Porque eles não sabem. Eles perderam contato com a população há muito tempo e sabem que essa população fora de controle é grave. Por isso que, gradualmente, houve uma migração do discurso amenizando e foram ampliando também até que ele foi eleito. Gradualmente foi expandido, ele entrando na zona do aceitável, e a área do aceitável, foi ampliando e ele entrou. Não havia alternativa, senão aquela massa de insatisfação ia explodir para algum lado, fora de controle, e poderia gerar um estrago muito maior.
Greve de caminhoneiro sem uma liderança, quebra o país. Quebra o país completamente. Tá? Então, o que aconteceu lá é o que acontece sempre. As urnas são a maturação de um jogo já combinado. Pode ter um resultado mais para cá, mais para lá? Pode, mas não é completamente fora do escopo. Não é qualquer coisa. Uma apresentação, por favor. No Brasil, isso aí está mais restrito, porque hoje em dia eles se sentem muito fortes, porque os vértices de poder que estavam desencapados, que estavam soltos, foram capturados ou foram destruídos pelo Bolsonaro. O bolsonarismo tirou o povo da rua, tirou os caminhoneiros, todo mundo saiu machucado. Todo mundo que estava saiu em maior ou menor grau machucado. Os militares, caminhoneiro, policial, todo mundo se rasgou. Em maior, o policial se rasgou. Quando você pergunta para o policial de São Paulo que votou no Tarcísio se ele está satisfeito. Todo mundo em maior ou menor grau se rasgou. O pessoal o pessoal dos CAC, todo mundo se rasgou. E agora está todo mundo machucado. Então ele desmobilizou, ele foi muito útil para a República. Porque é importante colocar em perspectiva histórica. Como é que começa o jogo todo? Para vocês entenderem a legitimidade das urnas. Por que alguém permite o outro a votar? Por que você vai participar? Se é para valer mesmo. É porque o outro tem uma lança, um escudo, um elmo e um peitoral. Esse mural é muito bonito, está lá no Vaticano, Escola de Atenas. Aqui é uma imagem o escudo é de Esparta, né? Porque o escudo de Atenas era uma coruja. Mas é a melhor falange oplita que eu encontrei de imagem para colocar. As urnas, elas permitem que aquele grupo de pessoas consiga tomar uma decisão que atenda da melhor forma possível sem violência. Como começam as eleições? Como começam as eleições Deixa eu ver se eu consigo. Ops, ampliar aqui. Obrigado. Eu não consegui. Como começa o processo de eleição? Bem resumidamente. Na Grécia Antiga, quando se registra as primeiras eleições, era para escolher o general. Por que você escolheu o general? Porque antes, a população, como eram cidades e as cidades, né, pequenos aglomerados urbanos, com as cercanias, então tinha agricultores, comerciantes, tal, então, a cidadezinha, um povoamento ali, e eles se uniam para se defender quando tinha uma ameaça externa, ou para atacar uma cidade vizinha, para roubar coisa. Era assim que funcionava. Na Grécia tinha uma concentração de renda grande, tinha o fazendeiro, tinha um cara mais forte, conseguia ter um cavalo, conseguia ter uma lança, uma espada, e ele juntava com outros fazendeiros, pessoas mais fortes, mais ricas, e eram oligarcas. Poucos tinham equipamento adequado para lutar. E ia depois atrás os camponeses com um pedaço de pau, toco de pau, para dar um apoio, para servir de bucha de canhão. Então era camponês descalço, com um trapo, indo com pau para cutucar o outro cavaleiro, o outro. Então era um cara que era facilmente morto, uma pessoa que tinha espada, lança, escudo, cavalo. Esse camponês com toco de pau, ele não podia votar. Então, você me obedece, cala a boca. Eu sou muito mais forte, tenho muito mais equipamento, muito mais preparado que você. Só que Atenas começou a ter comércio, não só agricultura. E o comércio, para o navio, conserta, compra vela, compra cordas, compra equipamento, conserta o navio, começa a ter artesão, começa a ter comerciante, começa a ter o que? Uma classe média. E a classe média
não é só um trapo e um pedaço de pau que vai para a guerra. Ele consegue comprar o elmo, o capacete, o peitoral, a lança e o escudo, que chama ópulo. Por isso que é a Revolução Hoplita. E o que acontece? Tem um cavaleiro, de fato, um cavaleiro contra um hoplita, ele ainda ganha. Mas contra 3, 4, eles fecham, fica todo mundo em formação, o cavaleiro vai, bate, pode derrubar uns, outros espetam ele. E aí passa a ser importante ter a classe média hoplita junto com os oligarcas. E às vezes você não é tão forte quanto o cara, mas aí você é escutado, você é respeitado. Hoje em dia, a população na rua não é mais respeitada porque o Bolsonaro desmobilizou essa população, perdeu, tirou dente deles. O Nicolas também. Vá para a rua, mas o cartaz é todos pelas flores e pela paz. Pô, não pode chegar lá e mandar real, cara. É morte à corrupção. Fora Lula e morte à corrupção. Eu quero esse 9 dedos fora daí. E corrupção tem que matar. Executar o corrupto e exterminar a corrupção. É isso. Essa é a real. Sem dente na boca, não vai acontecer. Mas por que não? Porque esses caras não vão topar. Quando a gente tiver dente na boca, ficarão com medo. Quando nós tivermos alguns vértices de poder capazes de exercer pressão para eles ficarem com medo, aí senta a mesa para negociar. Quanto mais poder, mais avança a agenda. Se no meio do caminho um líder do farol se corromper, ele está fora. Não pode, ele perdeu a credibilidade. Ele não irá mais mudar uma estrutura que ele já faz parte. Hipoteticamente, tá? Só dando um exemplo jocoso. Só por exemplo jocoso. Eu quero acabar com Gala Gay. Gala Gay era uma festa antigamente que lá, acho que era no Rio de Janeiro. Ficava no baile de carnaval e ficavam os caras filmando a saída. O que você veio fazer aqui? Eu trabalho aqui, mas eu sou macho, eu era garçom. Mas você tá de baby doll, cara. Eu quero acabar com o Gala Gay. Você tá indo lá há 15 anos, cara. Mas eu tô lá, mas eu... Cara, há 15 anos você vai ao Gala Gay. Mas eu... E você, meu, gosta do riscado, né, meu? Você não tá lá de garçom. Você tem aqui, você concorre a melhor baile de fantasia com Clóvis Bornai. Olha como eu sou velho. Eric, você sabe quem era o Clóvis Bornai? Eu não tenho a mínima ideia. Enquanto eu continuo com os meus devaneios, procura uma foto do Clóvis Bornai e suas fantasias. Vou procurar. Tinha um concurso no Rio de Janeiro que eram as fantasias de carnaval. Era um concurso, aparecia um cara todo vestido, tinha um monte de maluco que ia lá vestido com as fantasias, e aí tinha um jurado e escolhiam a melhor fantasia do carnaval. E esse cara daí sempre ganhava. Pô, você disputou o concurso de fantasia com Clóvis Bornai, meu. Pô, esse cara não vai acabar com o Gala Gay. Tá? E o Clóvis Bornai não falava que era gay, não, né? Não falava, que eu saiba, falava que era muito macho. Muito macho. Então, o que acontece? Alguém que está lá completamente lambuzado com corrupção, lambuzado com corrupto, enriqueceu. Cara, não, eu vou me infiltrar, ganhar um montão de fundão eleitoral, ficar bilionário, e aí eu destruo a República de Deodoro. Isso não irá acontecer. O cara já fez borboleta paraguaia no Gala Gay e agora ele vai acabar com o Gala Gay? Não vai, meu. Né? Então é importante essa mentalidade. O Farol da Liberdade, quando chegar lá, esse processo todo de, estamos aqui, a gente migra um pouco, mas você tem que flexibilizar e trazer para cá e tal. Isso acontece com pessoas que detêm os vértices de poder. O Trabuco está coladinho com o Banco
Master conversa com o Itaú. Isola o Bradesco, conversa com o Itaú. Ah, o Ometo está coladinho com o Banco Master. Isola o Ometo, a Shell e conversa com Ipiranga, outras empresas. Então, esse processo tem que acontecer para flexibilizar a área do aceitável e a gente entrar e conseguir mudar. Mas para eles fazerem isso, a gente precisa ter os vértices, alguma forma de vértice. Hoje o que eu vejo é caminhoneiro, motoboy, além do militante, além da pessoa ao lado, na rua, manifestação policial. Então, isso tudo está sendo construído no Farol. Quando matura, aí é com vocês, gente. Ano que vem. Aí é com vocês. Não tem outro lugar apresentando solução para a República. Então, somos nós. Somos nós. Enquanto nós não chegarmos lá, continua sendo a República. Só que a República está ruindo. Falta água, falta luz, falta tudo. Segurança. As grandes empresas estão quebrando porque foi criada uma carga tributária maluca. As únicas coisas que conseguem dar certo no Brasil são coisas erradas. É o narco-estado completo. Então está ruindo. Cai. A gente precisa falar, nós temos solução aqui que funciona, solução de mercado, mercado livre, sem oligopólio. A tua vida melhora, otário. Não, mas eu gosto de escutar funk e usar droga. Não, então a tua vida... Então você não é faroleiro. Mas se você não gosta do combo, droga, funk, depravação, doença venérea, tal, cara, não. Venha para o farol. Venha para o farol. Eu acredito que tem... O que me chocou no Banco Master, agora, a última, além do Bradesco, é a proximidade do Bradesco, que o Vorcar é evangélico, cara, mas assim, não é... Não, pô, pra valer mesmo, Lagoinha, cara, mas assim, envolvidaço. Eu sou um bobo, né, de ficar chocado com essas coisas aí. Abraão, eu que fiquei chocado agora, rapaz. Achou o Clóvis Bornai? Pô, põe uma fantasia dele, cara. aí, ó. Pô, esse cavanhaque dele aqui lembra um pouco o seu quando você É o deixava, que hein? passava na televisão, cara. Tinha 3 canais, cara. Tinha 3 canais. Aí de vez em quando tava passando desenho, é para carnaval, ou uma droga o carnaval que tinha lá. Ficava 1 hora vendo o Clóvis Bornai e os amigos dele desfilando, porque não era só ele com essa roupa, cara. E tinha um monte de cara que nem ele com essas roupas aí, cara. Que bobagem. Rapaz, olha só que beleza, hein? Ô, Abrão, mas acho que quando você deixa o cavanhaque... É que agora tá mais branquinho, né? Mas quando você deixava o cavanhaque assim, era inspiração do Clóvis Bornai? Com certeza, com certeza. Sabia. Com certeza. Vamos voltar para a apresentação? Vamos lá. Então a eleição começa como? Eu agora tenho uma lança e vamos lutar, vamos. Vamos enfrentar, vamos. Quem é o general? Quem é o cara que vai comandar tal? É o meu filho aqui que eu sou oligarca, eu tenho essa fazenda, é o Rodrigo Maia. Não. Não, mas sempre foi assim quando eram vocês que lutavam, eu não tinha arma para lutar. Hoje eu tenho. Você tem que me obedecer. Não, não tenho, não. Não vem que não tem. E ali mudou. E começou. Mas todo mundo votava? Não. Votava quem tinha condição de lutar. Abria a boca quem ia participar. Mulher participava? Não. Ah, por que não? Porque mulher não lutava. Jovem de 16 anos? Não. Por quê? Porque jovem de 16 anos não lutava. Velho participava? Também não. Na escolha do general, não. Gradualmente, foi ampliando, foi flexibilizando, mas quando uma decisão perde a legitimidade, o que é perder a legitimidade? Quem escolhe
não tem capacidade, seja de lutar, gerar resultado, brigar, fazer qualquer coisa. A chance da pessoa escolher errado aumenta. Quem está escolhendo o general? É gente que não tem nada a ver com guerra. É ruim. Chance de dar errado aumenta muito. Quem está escolhendo o governante? É gente que não é funcional, maluco, preso, bandido. Então a chance de dar errado aumenta muito. O 38 comentou que deveriam tirar. Porque, veja, eleição sempre será isso. Eleição sempre será um acordo entre os grupos de força que detêm os vértices de poder para ver quem vai governar. Só que hoje, esses grupos que têm os vértices de poder, eles não têm mais legitimidade, não funciona mais. Eles não têm legitimidade e nós que trabalhamos estamos sendo moídos. Eu acredito que, por exemplo, quem precisa de Bolsa Família, eu sou a favor de manter o Bolsa Família, não sou contra, não. Todo mundo tem direito a levar um tombo. Mas enquanto você tiver precisando de ajuda dos outros, você não deveria votar. Não. Por que não? Porque você não consegue ficar de pé sozinho, cara. Fato, você levou um tombo. Se você levou um tombo, primeiro fica de pé, volta a andar, e aí você pode votar. Se você está preso, cara, você não tem que votar. Se você está condenado, você não tem que votar. Se você não é contribuinte funcional, o cara com 16 anos não tem que votar. Não tem que votar, por que não? Eu tenho um filho aqui, uma filha mais nova, eu tenho 15, vai fazer 16. Menor condição, ele não tem que votar. Eu deixo ela escolher os rumos da família. Minha família é uma democracia. Não. As pessoas podem opinar dentro da capacidade delas de contribuir. Eu escuto. E para a vida delas, escuto mais. A sua decisão, a sua escolha, eu respeito mais. Mas não é assim, cada um vota, ó, vamos decidir aqui se a casa será comprada ou será alugada. Não. Não. Não tem que ser proporcional. O processo decisório não tem que ser proporcional. O meu voto é igual a quanto imposto eu pago, não é isso? Mas para você votar, você precisa ser capaz de levantar o escudo e a lança. Senão, não, cara. Mulher pode lutar? Mulher pode votar? Lógico que pode. Mulher consegue contribuir. Mulher consegue contribuir com esforço de guerra, com economia, com geração de emprego, com tudo. Tem um monte de mulher caminhoneira. Aqui nos Estados Unidos, um monte. A tecnologia permite. Os trabalhos mais sujos, mais pesados e mais duros não são feitos por mulher. Caminhoneiro não é o trabalho mais pesado, mais sujo. Não vejo caminhoneira guiando o caminhão de lixo. Não vejo. É caminhão, tal, eu vejo mulher guiando caminhão. Mas de lixo nunca vi. Não vejo mulher encanadora, mexendo no esgoto, nunca vi. Nem subindo em poste para consertar a luz, nunca vi. Então, assim, trabalho sujo, linha de frente numa guerra, pode até ter mulher, pode até ter mulher. A mulher contribui? Sim. Esforço de guerra? Sim. Voto? Sim. E o cara que está preso? Não, o cara que está preso não tem que votar. O cara que está recebendo Bolsa Família fica de pé, para de receber e vota. Porque não está legal. A nossa relação não está boa. Eu não sou obrigado a pagar mais imposto para te sustentar. Eu topo, porque todo mundo leva um tombo na vida, de vez em quando. Mas enquanto você não ficar de pé, meu, não canta de galo. Então é um pouco isso, que começa na Grécia com o elmo, o escudo e a lança, e isso no Ocidente se desenvolve, né? O voto e tal. Tinha eleições
em Israel também, mas sempre dentro desse contexto. Por exemplo, se você pegar abrir a Bíblia, eles faziam um levantamento populacional. Na Bíblia tem um monte de vezes que eles estão levantando lá o número, lá está um monte de... Eles estavam vendo quanto, pode ver, pelas tribos, né, pelas 12 tribos, quantos homens em condição de pegar uma lança e lutar tinham em cada uma das tribos. Tá? E volta a apresentação. Em outras sociedades, isso não aconteceu, não foi dessa forma que evoluiu. Como para entender por que as urnas foram uma solução boa para o Ocidente? Porque elas evitam guerras, destruições internas. É uma transição, uma adaptação ao poder de forma suave. Esses vértices de poder e quem controla os vértices de poder, eles continuamente mudam. Aumentou a importância do setor sucrocoleiro, diminuiu, aumentou a importância do caminhoneiro, diminuiu, vai mudando. Aumentou a importância da comunicação pela televisão, agora diminuiu com as redes sociais, então vai mudando. E as urnas, dentro desse contexto de selecionar quem está dentro do quadrado, permite transições e adaptações sem tanta violência, do que pegar, matar, como é no comunismo, como em outras áreas, como você vê em outras sociedades. Você tem que entender as urnas como, assim como os bons modos, as boas maneiras, que permite o quê? Que as pessoas se desenvolvam juntas, cresçam e a sociedade se torne mais complexa, mais urbanizada, mais adensada. O ser humano ele começa como caçador e coletor. Então era um bando um grupinho de pessoas andando por uma vasta área, caçando animal, pegando uma ou outra fruta que tinha. As frutas que a gente come hoje não tinham na natureza, não tinha maçã. A maçã foi selecionada ao longo de, sei lá, 2.000 anos, 5.000 anos, para ficar do jeito que ela é hoje. Não tinha banana, não tinha maçã, não tinha pera, mexerica, laranja, isso é tudo fruta selecionada. Na natureza é bem pior, tudo muito pior. Nozes, o pessoal pegava semente, raiz, mexilhão, né? Você vai encontrar até hoje as áreas onde ficava lá, as cascas, montanhas, né, onde tinha muita concentração de pessoas, o pessoal comia ao longo de dezenas, centenas de anos e jogava a casca do mexilhão de ostra, sambaqui chama, na costa ali do Brasil, e você vê até hoje, chama sambaqui. Quando você começa com a agricultura, o adensamento pode acontecer. Então, quando você é caçador e coletor, o espaço é muito grande. Quando tem agricultura, você consegue ter muito mais gente na mesma área. E aí começa a civilização. E um detalhe curioso é que cada civilização tende a ter uma fonte, uma fonte de amido, de energia clara. Então, para ter a civilização, precisa ter uma planta que gere energia óbvia, assim, não, isso daqui é o que sustenta aquela população. Lembra? O principal vetor de poder é a violência, é o que prevalece, mas a energia é a principal commodity, é sempre energia. Quando você não tem máquina a combustão, você não tem hidrelétrica, sociedade primitiva, o que é? Amido. Energia é amido. Pode ser carne? Pode ser carne também. Os mongóis trabalhavam mais no conceito de proteína animal. Mas o amido, uma civilização grande, adensada, precisa ter amido. Os incas tinham a batata, os maias o milho, o cacau, o tomate, a batata, os astecas o milho, a China, o arroz, o Ocidente todo, Império Romano, Grécia, Egito, Israel, era trigo, azeitona e uva, que faz o vinho, né? O azeite, vinho e trigo. Todo o Ocidente, o Oriente Médio, o Ocidente é isso. Os tupis iam desenvolver uma civilização, porque eles já tinham dominado uma fonte de amido que era a mandioca. Se ficasse mais 1.000 anos sem ter contato com o português, provavelmente teria uma civilização tupi, nos moldes aí da Inca, da Maia, da Azteca. Eu acredito nessa possibilidade.
E o que é interessante, quando aglomera, então antes está tudo disperso, aglomerou, começa a ter mais aresta. Tem mais gente, tem mais uma população, uma área com muita gente, tem mais potencial de briga entre essas pessoas. As pessoas precisam aprender a conviver melhor. E os bons modos, que sempre tem, em qualquer civilização existe o comportamento esperado. Você precisa se comportar dessa forma para evitar o quê? Conflito, para você não incomodar o próximo e o próximo bater em você ou te matar. Então, os bons modos é para você evitar a violência. No Ocidente, os bons modos demonstram força também. E uma das demonstrações, interessante isso no Ocidente, pode ser hipocrisia, mas você permitir ao mais fraco, mostrar que você protege o mais fraco. Então, no Ocidente, veja, pensa num grupo de pessoas bárbaras, seres humanos animalescos, estão com fome, um grupo, colocou a comida na mesa, todo mundo com faca, o que vai acontecer? O pessoal vai para cima. Né? Bons modos, você primeiro as damas, primeiro as mais fracas, a mulher mais fraca, primeiro as damas, coma primeiro, tal, você primeiro, tal. Então, os bons modos é vindo o quê? Violência, briga, caos. Elevador no Ocidente, quem entra primeiro? Primeiro as damas, tal. Tem lugar que não é assim, no Japão não é. Primeiro, homem abrir a porta para a mulher. Não, é uma sociedade bárbara. Os bons modos, vou falar que o Japão é. Não, tem um monte de regras de etiqueta para conduzir que evitam a violência, uma sociedade de pouca violência entre eles no dia a dia, pouquíssima violência, e uma abordagem diferente. Se você abrir a porta para uma mulher japonesa passar, ela fica. Não acontece. Não sei se hoje, não. Antigamente, o que acontece? Eu fui ao Japão, negócio, vai entrar no elevador, você segura a porta, né? Por favor. Putz, isso é normal, era normal. Não sei como é que está hoje no Brasil. É uma coisa normal. Nossa, a japonesa não sabe o que está acontecendo. Então, aqui no Ocidente tem algumas coisas interessantes. Em outros países, esses bons modos mudam, né? Como você lava a mão, como você come. Tem país que não, até hoje, você come com a mão direita e se limpa com a esquerda. Não é só muçulmano. Tem país, eu acho que na Índia também. Põe. Se você comer com a mão esquerda, porque come com a mão, né? Comer com a mão esquerda, o pessoal fica horrorizado. Que é a mão que você se limpa. Assim como você cumprimentar o outro com a mão esquerda, é para matar o cara que está te chamando de cocô. É muito ofensivo. No Ocidente, demonstrações de força ocorrem através de gentilezas. Eu sou maior, eu sou mais forte, você passa na frente. Isso acontece até o momento que essa sociedade fica disfuncional, porque é uma hipocrisia. Eu estou fazendo isso porque eu continuo sendo mais forte, te explorando, te arrancando toco, mas você pode passar na frente. Até que os fracos sejam mal educados, ou que esteja passando fome, o mais forte, ou até que alguma coisa dê errado. Eu adoro essa hipocrisia bem educada, porque, sabe, se fosse, não, eu sou mais forte, vou entrar na frente e tal, ia ser uma violência o tempo inteiro. Então, é melhor uma sociedade com uma boa educação, mesmo que hipócrita, do que simplesmente um bando de gente mal educada, eu sou mais forte, eu entro na frente. Eu prefiro a hipocrisia. Mas é importante as pessoas não se iludirem. Debaixo dessas camadas de civilização existe a bondade, mas mesmo pessoas boas, elas têm violência dentro delas. A barbárie está contida. Num cenário de fome, de necessidade, de estresse, essa barbárie volta. E você vê que mesmo essa barbárie ela é muito presente na natureza humana. Nós temos esse lado animalesco. E existe uma série de válvulas de escape que você vê.
simulações de guerra, simulações de barbárie o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro. Isso é uma simulação de guerra, de conflito. Um grupo atacando o outro, torcida organizada. Isso é barbárie, está muito próximo. Tá? Não se iludam. Sociedades muito repressoras como a japonesa, quando você quebra um pouco o controle, o cara vira um monstro. O soldado japonês na China era um bicho monstruoso. Violentava, matava, fazia loucura. Mas você vai para o Japão, todo mundo civilizado, educado, comportado. Esse daqui, solto, vira um bicho. E quem tem direito a opinar? Você tem direito a opinar dentro daquele segmento. Então é importante que entender que quando a estrutura de poder, os detentores dos vértices estão muito fortes, o seu papel basicamente é bater palma. Eu participarei da escolha do Príncipe Charles. Cara, mas você não participa da escolha do Príncipe Charles, você está lá para bater palma para o Príncipe Charles. Eu participarei da escolha entre o Flávio e o Lula. Cara, você vai lá para bater palma para a festa da democracia. Essa eleição aqui não tem um fora da mão do controle de quem controla a República. Nessas eleições, não existe um vértice de poder, um único vértice de poder, fora da mão das pessoas ligadas diretamente à República Imunda de Deodoro. Ô, Abrão, e o narcotráfico? Cara, quem controla o narcotráfico está lá no topo. Comando Vermelho surgiu com os partidos de esquerda. O terceiro comando, Igreja Evangélica, PCC, é institucional. Quando você olha, veja aí o Banco Master, cara. As suspeitas que tem da ligação disso com... Então, quando você olha, banco, energia, caminho, e as pessoas que não estão controladas estão dispersas, porque o bolsonarismo dispersou aquele sentimento de revolta, anestesiou, o pessoal ficou muito machucado, se rasgou. Então, eu acredito que esse ano o seu papel é aplaudir. Acredito que o Lula será eleito, será escolhido. O Flávio está tentando se viabilizar como um nome desses grupos aí como palatável. Eu sou, como fala, o Bolsonaro suave. Eu tomei 3 vacinas. Flávio, né? Ele tenta se viabilizar, mostrando para esses grupos que ele será melhor que o Lula. Não creio que conseguirá. Não creio que ele conseguirá. Por N razões aqui que a gente pode comentar numa outra, para essa live não ficar muito longa. Por N razões. Mas eu queria que vocês entendessem essa dinâmica de vértice de poder e as urnas. Tem mais alguma coisa de apresentação? Acabou os slides. Esse ano você está lá para aplaudir. E exceção é em caso de ruptura. Povo na rua. Então, por exemplo, povo na rua. Só povo na rua. Revolução Francesa, eu acho que foi só povo na rua. Teve um grupo de intelectuais, ficou lá montando, desenhando, montando movimento, preparando os burgueses e tal. Classe média. E aí tem a revolução, mas não teve apoio externo. A Primavera Árabe também. Foi uma mudança tecnológica na forma de comunicação. Então, tinha muita insatisfação do povo. Começa com uma faísca, que era um vendedor de rua que estava sendo extorquido na Tunísia, extorquiram. Ele pegou, colocou gasolina em cima dele, tocou fogo, aquilo viralizou, não sabiam lidar ainda, fizeram manifestação convocando por WhatsApp, etc., e aí começou a Primavera Árabe, e foi contaminando todos os países da região. Como não havia um movimento organizado fora
os sunitas radicais, acabou não se materializando a transição de poder como era esperado. E invasão ou apoio externo. Então, você tem, por exemplo, o caso da China. Você teve várias dinastias que foram substituídas por outras dinastias chinesas. Também, na história da China, que é um país grande. Aquele país vai, afunda, muita corrupção, muita bandalha, povo na rua, geralmente os diques não eram mantidos, daí transbordava, destruía tudo, dava fome, matava um monte, a população saía e falava, não, vocês que estão no poder, sai e troca por outro. E teve o episódio da invasão mongol. Então, tem a muralha, construíram, mas não fizeram direito, o mongol foi lá, invadiu e tomou. Então, você tem os dois casos na China. Ou você pode pegar também outro caso de apoio externo, que eu já falei aqui, a Revolução Americana só é viável graças ao apoio francês. Sem os franceses, provavelmente os Estados Unidos não teria conseguido vencer os ingleses na independência. E a Rússia com a União Soviética, a Revolução Russa, eu também já comentei, né? Que só acontece porque recebeu apoio dos alemães na Primeira Guerra Mundial para tirar a Rússia da guerra. Isso está num livro muito famoso chamado, e muito bem escrito, viu? Eu recomendo aqui, Rumo à Estação Finlândia. Edmund Wilson, comunista, riquinho, de família rica americana, não era judeu. Tá? Não era judeu. Judeu, não era. E o Lênin, um avô dele era judeu, os outros três não eram. Narra, ele era comunista, né? E ele narra toda a evolução do pensamento socialista. Começa lá com Rousseau e vai descrevendo isso de forma palatável. E, ao mesmo tempo, ele conta justamente... O Lenin estava na Suíça, porque o czar ia mandar degolá-lo, provavelmente, e mostra ele saindo da Suíça e indo para a Rússia de trem, um trem selado, e ele chega à estação de trem, ali na Rússia, chamada Estação Finlândia, porque fica no São Petersburgo, eu acho. Acho que é isso. A Alemanha estava em guerra com a Rússia, então, fazendo a revolução, destabilizava a Rússia, tirava as tropas russas, e a Alemanha tirava a pressão da Alemanha na fronteira oriental. E é isso. Ele mostra que não tem problema nenhum. Eventualmente, a gente não tem apoio externo, mas esse jogo do condutor recebendo apoio externo, mantendo a soberania, foi jogado na Tailândia também. A Tailândia soube se equilibrar entre os franceses e os ingleses e não virou colônia de ninguém. O Japão também conseguiu e não virou colônia de ninguém. Então, esse jogo internacional pode ser jogado no momento de ruptura. A ruptura pode acontecer sem apoio internacional, só pelas bases. Uma invasão externa no Brasil eu acho muito difícil. Acho muito difícil. É um país muito grande para um continente. O Brasil é metade do continente. Quem iria invadir o Brasil? Acho muito difícil. Então, eu acredito que o Brasil é mais implosão interna, vai implodir e pode receber algum apoio nacional. O grupo que chegar ao poder. Eu espero que sejamos nós. Pode ser um grupo mais criminoso do que o está hoje lá? Pode. O Brasil pode virar uma distopia total. Pode virar. Acho difícil. O Brasil está se afastando muito de América Latina. O Brasil está se afastando muito da América Latina, lembra? Eu já comentei aqui em outras aulas das civilizações. Então, os países tendem a ter uma renda per capita, um padrão de vida parecido com os outros países de mesmas civilizações. O mundo ocidental tem uma renda per capita parecida. Os países que são cristãos ortodoxos, ou China, ou tem tudo parecido. Eu já expliquei aqui algumas vezes. Então, o Brasil é um país latino-americano e está se afastando muito
ficando muito para trás. Acho que em algum momento as pessoas falam, não, daqui é e volta. Tá? E o único grupo que está falando e apresentando a estratégia que eu saiba somos nós. Então é a gente. Tá bom? Era isso. Abraão, tem 2 vídeos do Barroso aqui que você queria mostrar. Eu separei. Não sei se você quer Obrigado. comentar. Por favor. Vou colocar o primeiro aqui. Ele saindo do Congresso. Um é em Nova York, mas um é saindo do Congresso. Esse aqui. Isso. A gente estava ontem, mas no meio da audiência nem deu para. Eu brinquei com ele que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Mas não. Precisa falar mais alguma coisa? Quer o outro na sequência aqui? Foi? Vamos lá. Gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. O Brasil depende. O Brasil depende dessa... O cara até estava sendo educado com ele, né? Isso. Você é um mané. Você é um mané. Você está lá para aplaudir a festa da democracia. Eu não acredito que hoje o Brasil seja, o Stalin falava, eleição, o importante é quem conta os votos. Né? Eu não acredito que seja assim, você recebeu 10 milhões e vamos mostrar 1 milhão só. Não acho que é assim. Mas eu já disse, é mais fácil sumir um voto do que sumir um processo. E o processo que a gente mostrou aqui sumiu, está protocolado um sumiço de um processo que eu movi contra o Alexandre de Moraes, o ministro da Educação contra o ministro do STF. Processo, foi extinto do sistema do judiciário brasileiro. O Barroso era o chefe se não me engano, era o chefe o responsável pelas eleições daquele ano. Então, cara, é possível assumir um voto? É possível assumir um processo, eu tenho como provar. E é mais fácil assumir um voto do que um processo. Eu não acredito que haja um roubo gigantesco nas urnas, mas eu não sou avalista disso, não. E hoje, para você chegar a ser candidato, você tem todos esses vértices de poder. Então, a festa da democracia, você tem que entender como o fechamento do jogo e não o começo. O Bolsonaro não chegou à presidência porque ele teve mais votos. O Bolsonaro chegou à presidência porque havia um momento de ruptura na sociedade, que as pessoas estavam apavoradas e não tiveram condição de impedir que esse movimento gigantesco viabilizasse o candidato deles. Se eles falassem não, esse movimento ia crescer e ia explodir. Isso é manjado, não estou falando nada assim, meu Deus, nunca escutei isso de um cara meu. Isso daí é manjado. Eles sabiam que tinham que ter alguma válvula de escape. Quem não tem uma válvula de escape é tipo Maduro. Daí o Maduro é um cara muito primitivo, entendeu? Essa turma, o Barroso não é um cara primitivo. O Barroso é um cara estudado. O Alexandre de Moraes. Você precisou humilhar, você precisou tirar todo o mérito, tudo do Bolsonaro para ele sair do poder. Sobrou o quê? Sobrou só os seguidores cegos. Se você não tem qualidade, cara, não tem chance de estar no poder. Não tem proposta, não tem argumento, não tem estratégia, não tem nada. Só tem o... Perdeu. Perdeu. Ele chega ao poder com projeto, com ação, com força, com energia. Ele ainda tinha ali um segmento das Forças Armadas, mas de péssima qualidade. Ele tinha caminhoneiro. Faltou coragem, né, também, né? Faltou coragem.
Mas é importante entender, ele chegou ao poder não porque ele teve mais voto, ele chegou ao poder porque não dava para tirar ele do jogo. Tentaram, né? Tentaram. Levou uma facada. Aquela facada não é fake, não. Mas ele não teve competência, coragem para descobrir quem deu a facada. Imagina que loucura, cara. O presidente da República deixou para lá. Pô, que loucura, uma facada. Que loucura. Na barriga. Não é que levou uma facada no braço. Que loucura. E aí? Acabou? Acabou. Então vamos encerrar Obrigado aqui pelos vídeos, hein? Esse vídeo do Barroso no final de arrepiar, hein? Põe ele de novo, cara. Putz. Esse Qual falando dele? das eleições. Põe ele de novo. Eleição não se ganha, não se vence? A gente estava ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes sai, né? Mas não. Era só uma brincadeirinha, Abrão. Brincadeirinha gostosa. Que loucura. Ok. Ok, vamos agradecer então a presença do pessoal aqui da segunda-feira, da segunda-feira não, agora da sexta-feira, né? Agradecer todo mundo que viu por aí. Agora a parte das perguntas fica para os membros, beleza, Abrão? Gente, muito obrigado. Grande abraço a todos. Juntem-se ao farol da liberdade. É inevitável. Fiquem com Deus. Tchau. Falou, vamos para as perguntas então.